Mentor Mind significa mentalidade mentora. O que é mentalidade e o que é ser um mentor? Desde o momento que você começou a falar pelo exemplo. E o mentor, ele traz o aprendizado pelo exemplo. O mentor não é quem sabe, é quem faz o que sabe. E a mentalidade é algo que você expande, juntando os pensamentos que você tem, os pensamentos que os outros te trazem, e você acaba fazendo uma escolha através daquilo que você acha que é mais sensato você aplicar na sua vida. E no episódio de hoje eu estou aqui com o Luiz, com a Juicy e com a Joyce. E nós vamos trazer para você hoje um raciocínio, um pensar sobre a espiritualidade emocional, sobre o emocional, sobre o racional e sobre tudo aquilo que vai surgir na mesa, no bate-papo de hoje. E para começar, eu queria começar contigo, Joyce. O que é espiritualidade para você? O que tem a ligação de espiritualidade e emocional? Quando fala isso, que raciocínio te traz? Nós somos espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. E tudo isso é um conjunto trino criado pelo Criador. Tem que ter para mim, tem que ter uma mente muito grande, o arquiteto de tudo isso. E as pessoas, por não enxergarem Deus como algo físico, tratam como espiritual, como também nós não enxergamos o nosso contexto espírito. E essa é a ideia do espiritual. E o sentimento, a ideia da emoção, costuma governar o que o corpo faz e deixar o espírito um pouquinho de lado, que é a essência da identidade do que nós somos. Isso afeta muito as nossas decisões, geram consequências que as pessoas não gostam e feridas que às vezes elas levam para a vida. Legal, muito bom. E aí, Luiz? Eu concordo, né, com a colega. E espiritualidade é aquilo que nos liga com o divino. Essa espiritualidade pode ou não ser encontrada na religião, não necessariamente. E ela pode afetar, até quando nós falamos só ampliando um pouquinho dentro do conceito de saúdes, né, a saúde emocional, a saúde física, a saúde social, e embora hoje não esteja dentro da definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nós temos também a saúde espiritual. Então, esse conjunto de saúdes aí, ela interfere também diretamente nas nossas emoções. Então, elas estão ligadas, espiritualidade e emoção, e eu acredito que é o que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E aí, sua carteirada sobre Pegando o gancho do Luiz, eu digo que a espiritualidade, ela realmente, ela traz o equilíbrio. Ela vem para trazer o equilíbrio para o homem, né? Fazendo com que essa emoção, esse emocional de nós, seres humanos, né, ele esteja em um nível equilibrado. Então, a espiritualidade, ela vem para equilibrar essa emoção, esse emocional. Então, o meu conceito em relação à espiritualidade é equilíbrio. Então, eu acredito muito que o ser, né, nós somos um ser espiritual, né, nossa alma, né, ela traz o equilíbrio aonde você chega. Se de repente você está no ambiente, por exemplo, conturbado e você está leve, você consegue levar uma tranquilidade para aquele ambiente, até um certo ponto. Então, a espiritualidade, para mim, ela vem muito do equilíbrio. Parece que antigamente era muito mais fácil descrever a espiritualidade, né? Porque hoje a espiritualidade ela tá dentro de frases que geram vários contextos. Por exemplo, espírito, no passado, quando eu era criança, era alguém que tinha morrido e estava aparecendo numa casa. Era o conceito de espírito. Ah, tem um espírito nessa casa, eu nem entrava. Criança, entende? Aí a gente vem a estado de espírito. Nossa, aquela pessoa tem um estado de espírito tão bom. Eu sinto uma paz. Aí você vai em alguém e fala, nossa, aquela pessoa, ela é espirituosa, que é uma pessoa bacana. Então acho que tá meio que muito aberto esses contextos, né? Aí se a gente for trazer assim, mas
Como assim? Porque a gente não consegue ver. A gente consegue sentir o estado de espírito de alguém, a gente consegue... Mas na gente, o que é o espírito na gente? Porque a gente tá falando de espírito, né? Ou espiritualidade. Espiritualidade é a busca de algo, é você... Porque assim, paz ninguém vai ter. A garantia de um mundo de paz é praticamente possível, né? Ah, não vou ter mais paz. Não vou ter mais... Tem uma música lá que a mulher fala assim... Entre alegria e tristeza, prefiro a alegria? É lógico. Quem prefere a tristeza? Mas você consegue escolher no mundo de hoje alegria e tristeza? Ou você consegue saber escolher como lidar? Escolher como lidar, sim. Porque o mundo de hoje, vamos trazendo para o emocional aqui agora. O mundo de hoje tem um monte de coisa que faz você melhorar rápido. Por exemplo, eu tô me sentindo mal. Eu passo 5 minutinhos aqui, eu melhoro. Aqui, ó, dopaminando através do celular. Eu assisto um vídeo motivacional, eu acho que aquele vídeo vai me levar para um caminho melhor, eu já começo a acreditar. Doente. Mas aí você fica doente. Não é eu. São as pessoas que estão assistindo, porque é fato isso. Pessoas, isso. Porque toda vez que você pega a sua emoção e finge que ela não existe, ou libera uma dopamina muito rápida só para eliminar ou anestesiar aquele sentimento de dor que você tem, se você não tratou que tá ferido, você simplesmente colocou ali alguma coisa para esquecer, uma anestesia mesmo, para estancar alguma coisa que tá doendo muito com uma sensação barata, rápida, de prazer e esquecer. E chorar ou sentir a tristeza ou ter o luto, ela é importantíssima para sua alma, para suas emoções e para tratar o seu espiritual. Você falou algo valioso aí, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Existe uma ferida, né, e você anestesia a ferida. O mundo que a gente vive hoje é o mundo da anestesia. Sim. Emocionalmente é o mundo da anestesia, certo? Mas vamos trazer agora para a metáfora básica. Eu quebrei meu braço, acabei de destroncar o braço. Se alguém anestesiar, eu não tô sentindo a dor. Eu não melhorei, eu tô com o braço quebrado. E eu posso até querer pegar esse copo e até vou conseguir. Só que vai piorar. É isso. Porque tá anestesiado. Eu não tô sentindo a dor, mas ele ainda tá quebrado. E o que vai acontecer na hora que passar a anestesia? Vai doer mais ainda, é perigoso não voltar para o lugar tão... Vai doer mais ainda. O tratamento, ele é muito mais longo. Por isso que, às vezes, quando a gente fala muito da espiritualidade, a gente coloca ela nessa posição do equilíbrio, porque para você realmente ter o equilíbrio e saber, como você acabou de dizer, Anderson, a espiritualidade, as pessoas achavam que era espírito, né? Só que, na verdade, somos nós, é o nosso ser, aquilo que a gente ainda não conhece da gente. O poder que a gente tem, né, ali dentro da gente. Se a gente hoje perguntar quem sou eu, né, para quem está ainda se conhecendo, não vai saber responder. Porque ele ainda está no processo de evolução. Ele não conseguiu achar o equilíbrio ainda. É como você acabou de dizer, né, a ferida ainda continua ali. Ele ainda não tá, ele tá caminhando para conseguir fechar aquela ferida, para conseguir eliminar aquela dor. Então, realmente, eu venho de um ponto de vista que para você conseguir não sentir mais dor, tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar alinhado. Porque você consegue falar sobre a dor que você estava sentindo, que hoje não é mais anestesia dor física que tá ali. ou dor emocional? Você tá Os falando? dois. Não, mas vamos pegar um ou outro pra gente falar, que senão a gente fica perto e a gente não consegue ter uma linha. Dor física ou emocional, você quer falar? Emocional. Eu entendo emocional também. Emocional. Então, a dor emocional, acho que a gente parte para um pensamento. Uhum. O que é a dor emocional? A dor emocional é tudo aquilo que eu vivi, experienciei e pra mim não foi legal, foi negativo. Mas a dor emocional, ela tá onde? Depende. No presente, no passado, no futuro? Ela pode estar nos três. Uhum. Tanto no passado, quanto o que você está vivendo hoje e o que talvez você prospecta para viver amanhã. Tá, mas explica aí, pra mim não ficou claro. Tá no passado como? Ué, eu tenho os meus traumas de infância. Tudo bem, então ela tá no presente. Não, Ela surgiu no passado e tá anestesiada até o presente, tá doendo no presente. Exato. É no contexto lembrança de passado. De passado. Toda vez que eu volto na lembrança... Machucou no passado, tá anestesiada até o presente, tá doendo ainda. É tipo isso. Exatamente. Aquilo não foi tratado. Tá. Ela foi anestesiada. Por algum motivo, eu fui lá, deixei ela na caixinha e tá ali.
não está me interferindo na minha Começou no vida. passado, mas ela tá no presente. Ela está no presente. Tá. É essa anestesia que nós chamamos de emocional, né? Anestesia emocional. E agora lá, vamos lá. A mulher que tá assistindo esse vídeo aqui, ouvindo você falar. Beleza, ela identificou o que ela tem. E o que ela faz? Ela tem que começar a ter o autoconhecimento de si mesma para poder se permitir ser ajudada. Beleza, e como que ela tem um autoconhecimento? Buscando ajuda, pessoas que estão ali abertas a ajudá-la. E se Tem um ela não entendimento consegue buscar maior. ajuda? Porque assim, a maioria das pessoas que estão com dores anestesiadas, talvez elas não estejam sentindo a dor, mas essa dor está impedindo ela com uma camada invisível para que ela resolva. Qual que seria a sua sugestão para ela? A gente vai dar 4 caminhos para ela aqui. Você dá o seu, a Joyce dá o dele, o Ela Luiz me dá o dele. procurar. Beleza. Eu sou ela psicóloga. te procurar ajuda, um psicólogo, um terapeuta. Exato, um terapeuta. Perfeito. Você, Joyce. Tem muitas pessoas que vivem no looping da anestesia. Precisa trazer a consciência. Porque se a pessoa está no looping da anestesia, ela ainda não identificou nem passado, nem presente, nem futuro. Ela está simplesmente negando as dores que ela tem, trazendo alguma coisa, ou com dopamina, prazeres rápidos. Não é só a internet lá que as pessoas ficam arrastando para cima. Vícios, sexo, dinheiro, bebida, muito fazer, isso coloca a pessoa também em anestesia, Trabalho. em negação. Então, se ela não tem a consciência que ela tem um problema, ela não vai procurar ajuda. E aí, hoje, a internet traz algumas situações, igual a gente está aqui se colocando num bate-papo para falar. Qualquer 2 minutos, 3 minutos que alguém ouviu falar alguma coisa pode trazer a consciência. Exato. Identificação, né? Trouxe a consciência, parou, identifiquei, tem alguma coisa que não tá legal, eu tô no muito fazer, tô no looping, tem alguma coisa que não tá legal, aí sim, aí aonde procurar ajuda é um caminho onde ela vai ter que se descobrir, porque nem todo mundo Depende se identifica com a psicologia, também, né? Exato, nem todo mundo se identifica com a ideia de um coach, e nem todo mundo vai para um ambiente religioso e se sente bem, mas existem todos esses caminhos e todos são válidos, sim, e aí a pessoa que precisa se identificar. Tem vários caminhos. É a pessoa que tem que se achar no meio do caminho, aonde é legal para ela, o que tá doendo, onde tá doendo. Procurar também. Entendeu? Procurar achar o Se caminho. permitir. Talvez no teste, no testar. Eu vou nesse lugar, não foi legal? Não para por aí. Não solucionou, vai no outro. Sim. E vai testando até onde é legal pra você. Porque tem que ser legal pra pessoa, tem que ser legal pra essa mulher que tá ouvindo, entendeu? Acho que dentro da primeira pergunta que você fez, Anderson, da dor emocional, eu acredito que em alguns momentos ela é atemporal. Porque traumas do passado que interferem no presente e também, de alguma forma, já prospectam o meu futuro. E normalmente de uma forma catastrófica, né? Na maioria das vezes. E como foi falado, o autoconhecimento ele é importante, mas um autoconhecimento sem um direcionamento ele pode ser perigoso também. Porque, ok, você, seja através de imersões ou qual que seja a técnica, você descobriu isso, e agora o que eu faço com isso? Então, às vezes, aquela ferida, se ela tá doendo é porque ela não cicatrizou, então ali ela tá com uma casquinha que durante todos os anos, a pessoa sempre tem aquela casquinha. Não inflama, mas em algum momento ela vai esbarrar nessa dor. Vai abrir. Vai lembrar. Vai lembrar. Em alguns momentos a pessoa também, ela até tem um autoconhecimento que ela precisa buscar ajuda, mas é uma dor tão profunda que ela não tem coragem de ir. Às vezes é um quartinho escuro que ela deixa tudo lá, guardadinho, essas coisas, e às vezes ela não falou, não vou abrir, porque é revisitar algo, aí buscar ajuda especializada, ela é importante, especializada de um profissional da saúde mental, independente de qual seja a área de atuação dele. E que essa pessoa seja direcionada, porque senão eu revelo algo e deixo ela lá com um problema maior ainda do que o que ela já tinha. Então, buscar ajuda sim, e nós temos vários centros dentro, nós sabemos, e como psicólogo eu sei que a psicologia ela ainda não é acessível, ela não é, mas nós temos as universidades que fornecem
esse tratamento de forma gratuita. Nós temos plataformas online hoje com valores sociais. Então isso começa a alcançar um pouco mais de pessoas que precisam de ajuda, se conscientizaram que precisam de ajuda, mas naquele momento ela ainda não tem como se ajudar. Tem uma colega que ela disse uma vez: Luiz, eu daria alta para 50% dos meus pacientes se eles tivessem um amigo de verdade. Essa frase foi muito impactante para mim. Lógico, não é tão simples assim, mas você ter alguém, uma amizade de verdade. O apóstolo Tiago, ele diz lá, Tiago 5,16, confessai as suas dores, os seus medos uns aos outros para que vocês sejam sarados. Não tem nada a ver com salvação, não tem ali diretamente com plano espiritual, não. Porque quando eu tenho alguém que eu possa desabafar, não alguém que passe a mão na minha cabeça, porque isso não é amizade, mas alguém que eu possa falar o que eu estou sentindo, por mais absurdo que seja, e saber que ele vai ter uma palavra, mesmo que seja dura, de confronto, isso é importante. Aí entra o pilar, né? Quando o apóstolo Paulo, ele também vem dizendo à igreja de Tessalônica, quando ele vem dizendo, que Cristo encontre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito puros. Então o corpo é a soma, no grego soma, é isso, que veio do pó e vai para o pó. Como que eu cuido isso? Me alimentando melhor. Porque por muito tempo a igreja não viu isso. Era espiritual. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim que o mal, ele é pai dos extremos. Lógico, ser cristão é um ato extremo, porque você ir na contramão do mundo. Mas o que acontece? Por muito tempo, só estou ampliando um pouquinho, sim, claro, porque a igreja, ela se preocupou muito com as questões espirituais. E é importante. Só que ela não olhou para o humano que existia naquele ser. Que antes de ser um pastor ou um líder religioso, uma missionária, uma pastora, ela é uma mãe. Ela é uma ser humana, que muitas vezes foi anulada para viver o ministério. Só que aí o adultério começou a entrar na igreja, depressão começou a entrar na igreja, ansiedade, em princípio era visto como pecado, então vamos confessar isso para... E depois foi entendendo, graças a Deus, ao longo desse tempo, que eu preciso cuidar desse ser. Porque se eu não cuidar desse tripé, desse tripé, eu não vou ficar em pé. Em algum momento, uma das bases vai me dar esse sustento. Então, em alguns momentos, a fé. Poxa, eu desisti de tudo, eu não tenho mais perspectiva de vida nenhuma. A única coisa que me resta é a fé. Então, é o pilar que eu tenho para trabalhar com aquela pessoa naquele momento. E que bom que tem. Isso que a sua colega falou, eu vivi isso aí. Que a sua colega falou. Eu era um desses pacientes que ela queria liberar. E eu me lembro que uma vez eu tava lá, né? E ela, falando sobre terapia, eu falei assim, você me desculpa, mas eu não preciso de terapia. Um homem não precisa de terapia. Ela, como assim? Que psicólogo gosta de fazer pergunta, né? Como assim? Método socrático. Me fala mais. Aí eu falei, eu não preciso de terapia. Eu trabalho o dia inteiro. Eu corro, mas o que eu preciso de verdade é que as pessoas que eu faço o que eu faço, ou pelas pessoas que eu faço, ou pelo motivo que eu faço, que as pessoas que são meus motivos, que elas percebam. Eu preciso que as minhas irmãs, que a minha mãe, que a minha esposa, que as minhas filhas, eu preciso que a minha equipe, que os meus alunos, eu preciso que os meus sócios... É reconhecimento, cara. Eu percebo que muita gente tá adoecida, principalmente homem, porque ele não sente que ele está sendo reconhecido pelo esforço que ele tem. Não é sobre estar pesado. É sobre estar carregando um peso que ninguém vê. Porque eu nunca reclamei da mochila que eu carrego. Mas eu já reclamei porque não me valorizaram, porque não era a minha mochila que eu carregava. Era a mochila de todo mundo. Então eu vejo que isso que ela disse é genial. Porque a falta de um amigo... Cara, eu não consigo escrever. Eu sou muito sincero em dizer. Às vezes eu pergunto até pra minha mãe hoje, né, na situação atual que a gente vive, falo assim, mãe, eu sou muito chato, assim. Ela falou, não, filho, você é maravilhoso. Ainda bem, né, que a mãe falando isso já é um bom começo. Mas eu sei que eu sou um cara agradável. Mas as pessoas não estão me vendo como o Anderson, como o ser espiritual que sou, e sim vendo o Anderson palestrante, o Anderson mentor, o Anderson empresário, dono da produtora, o Anderson empresário, dono da imobiliária, o Anderson dono da B9 Educação, o Anderson inteligente, o Anderson criativo, o Anderson... Né? Personagem. O que eu faço, elas estão vendo.
mas elas não estão vendo o que eu sou. Então eu não consigo falar para elas o que eu sinto no meu ser. Somente o que eu sinto sobre o que eu faço. E aí que a gente se esvazia. E aí chega um momento que a gente tá só a gente com a gente mesmo, e eu vou falar pra quem? Você não se conhece, cara. Você não sabe quem você é. É onde a Você- gente entra, É né, um na crise de questão. identidade. na crise Eu, de eu acho que não é um não se conhecer apenas, é um se perder com consciência. Esse é o pior. Se não se perder É a com pior, consciência, é. porque você sabe que momento você parou de se perder, que foi o momento que você começou a crescer. Aí quando a gente fala de crescer, significa trabalhar mais pra ganhar mais. Mas, Anderson, acaba sendo pior, desculpa até te cortar. Por quê? Porque você tem essa consciência e você vai permitindo que as coisas elas vão acontecendo e você não consegue fazer nada, porque você, na verdade, não é que você não queira fazer nada, você não tem força pra fazer alguma Eu coisa. entendi o que você disse e eu acredito que isso acontece com 90% das pessoas, mas não com a gente. Sabe o que Nós aqui somos a bolha da bolha. sabe o Aquela que você pessoa que falou tá ali tá comigo com lá? dificuldade, cara. Sabe o que Uhum. você falou Porque ela nem comigo lá na consciência sala de tem. reunião? É. Desculpa. Você falou comigo na sala de reunião uma frase que eu acho que cabe no seu contexto. Qual? Você falou comigo que quando eu me coloco, eu tenho consciência do que eu estava falando, do que eu estava passando, eu apresentei a minha vulnerabilidade numa mesa e eu dei a oportunidade de todo mundo ter empatia com quem eu era e com a minha dor. Uhum. É quando a gente se coloca na posição de ser professor, ser mestre, ser mentor, estar à frente, cuidar de pessoas, às vezes a gente não mostra a vulnerabilidade. E é justamente aí que você dá oportunidade para as pessoas no seu ciclo social ver o conhecer. Anderson Pessoa, Te conhecer realmente. ver a identidade que você tem, ver onde dói. Entendeu? Que foi a reflexão que você me deu. Sim, é real. Ó, por exemplo, você assistiu algum filme de super-herói? Sim. Tá lá o Peter Parker. Vamos pegar o Homem-Aranha, pode pegar o Super-Homem, pode pegar a Mulher Maravilha. Meus Eles pais estão lá no personagem deles que eles não precisam de poder. Tá o Peter Parker. Aí o Peter Parker tá de boa conversando com um amigo. De repente o amigo fala que algo tá acontecendo. O que o Peter Parker faz? Deixa. Vira o Homem-Aranha. É a gente na nossa profissão. Às vezes eu tô batendo um papo legal com alguém. A pessoa, Anderson, mas o que você acha desse nome aqui pra minha mentoria? Acabei de colocar. Vestiu a capa de novo. Não, e não é uma capa Chegou o que não super-herói. não é a minha. É a sua. Não é a forma que. Não é a consciência de fugir. É a consciência das pessoas perto de você. Por exemplo, você acha que é fácil pro Joel J ter amigo? Você acha que é fácil pro Flávio Augusto ter amigo? Não é. Porque conversando com eles, a gente quer saber o que eles fizeram. A gente tá interessado no resultado que eles tiveram. E não em quem eles são de fato. Pra falar. E outra coisa, a pessoa fala assim: ah, não sou interessado. Eu convidei ele pra jogar um vôlei. Cara, tá interessado em algo. Então, depois de certo momento, as pessoas. A gente tem que piscar o olho 3 vezes pra ver se a pessoa tá te vendo da maneira que você é. E isso é ruim, porque não existia no passado. No passado recente, cara, de 20 anos, não existia isso. Não. Entende o que eu tô colocando? Entendo, eu venho da roça, lá não tinha psicólogo. Não, era aquele monte de gente parado nas portas, batendo papo, e aquilo era terapêutico. Era um mandando o outro ir se lascar, e dando risada, e contando casa, e Terapia fofocando da a vida do varinha. outro. Nossa, E terapia aí é da onde o varinha. Luiz Quem acabou ficava de doente? dizer, né? Ele falou aqui, né? Mas assim, onde que as pessoas buscam o conforto? Né? Quando você não tem alguém ali ou quando você não se permite em querer um profissional para te ajudar, na espiritualidade, na fé, né? Ou na religião, enfim, naquilo que ela se sinta mais confortável. Você vê, para você que falou na roça lá atrás, eu também sou da roça, eu também vim da roça. Então, eu lembro que os meus avós, os meus pais, meus tios ali, eles não tinham um profissional acessível para eles conseguir falar dos problemas deles ali, que era visível a dor deles também, porque também não era fácil. E eles encontravam esse conforto, realmente eles tinham que caminhar 5, 10 quilômetros para poder conversar com o vizinho, porque o sítio do vizinho Ia, não ia? ia. Era gostoso. E você trouxe algo bem interessante, voltando dentro do corpo, alma e espírito. Corpo, alma. Alma no grego é psique. Então são as nossas emoções. Então como eu tenho separado essas emoções? Que músicas que eu tenho ouvido? Que ambientes que eu tenho sentado? Que pessoas que eu tenho convivido? E o espírito é aquilo que nos liga a Deus, ou esse ser divino
Então, como você trouxe, as pessoas tinham menos informação, as pessoas eram fisicamente mais ativas, que você falou, olha, eles tinham que andar quilômetros para conversar, desabafar, e de vez em quando resolvia na mão mesmo, estava tudo certo. Então hoje nosso cérebro ele não tem essa estrutura, não foi criado para gerir a quantidade de informação que nós temos. Pega o celular aqui, joga qualquer coisa em um desses sites de buscas que você fala, meu Deus do céu. Entendeu? Não tem mais aquela questão, eu lembro da época da faculdade, de você ir na Xerox da faculdade para todo o seu saláriozinho para tirar Xerox de livro. Sai de lá com uma apostila, achando que Gente, eu fiz tatilografia. Eu tenho o meu diploma de tatilografia. Hoje é tudo aqui. Eu fiz tatilografia. Eu tinha lá 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu tava ali ainda, tava saindo a máquina, né? Tava revelou entrando... a idade, né? Acabou de revelar a idade. E o que o Anderson trouxe também, nós temos uma questão cultural, que é essa, principalmente do homem. A mulher, de uma forma ou de outra, elas, quando se juntam, elas conseguem conversar, enfim. Mas o homem, dentro dessa cultura de que o homem não chora, homem ele é o provedor. Então, eu fui criado com engole o choro. Não, engole o choro aí, engole o choro. Mas, tipo, tem uma frase que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Então, quantos choros foram engolidos ao longo desses anos, e em algum momento esse corpo vai externar. A gente é um reflexo do excesso ou da falta que ou da tivemos. falta. E dos dois. Então, essa crise de identidade, na maioria das vezes, é porque falta algo. Então, quando tem um livro eu gosto bastante, que é Negociando o Inegociável, ele diz assim, né? Ó, se a gente não aprender a negociar o negociável, nós corremos o risco de negociar o inegociável. Isso é incrível, essa é uma frase que eu tenho gravada, porque se nós não entendemos que nós somos, se nós só continuarmos engolindo esse choro, ignorar que existem feridas que estão lá ainda e que ainda dói, mas eu fui criado tendo que engolir isso, que é normal, porque a minha avó engoliu, a minha mãe engoliu, eu engoli, os meus filhos, não, e isso vai se manifestar. Dentro da medicina hoje tem a psicossomática. O que é isso? São as doenças que manifestam no corpo, no soma, que a origem é emocional. Alguns estudiosos dizem que aproximadamente 75% das nossas doenças, elas são atravessadas pelas emoções em algum momento. Esses dias disso aí que eu fiquei doido com uma dor na perna. E depois que eu descobri, sabe o que aconteceu com a dor na perna? Sumiu. Melhorou. Fibromialgia, por exemplo. A Louise Hay, ela trabalhava muito isso. Ela trabalha, ela até então, né, o pessoal ainda é muito seguidor dela, né? O câncer hoje que nós vivemos são as nossas dores não curadas, né? Essa dor que hoje a gente fala que nós precisamos, eu preciso te ajudar a tratar essa dor. Coloca essa dor para eu ver, esteja aberta, né, a você expor a sua dor, porque isso vai te matar, isso vai te consumir. Isso vai acabar com você, e não só com você, quem está ao seu redor também, porque quem está ao seu redor sofre, adoece também. Então, você está sendo egoísta. Olha só, a gente tem vários pontos ali, né? Porque você acaba sendo egoísta com você, e não só com você. Com o outro está ao seu redor, o outro que está ao seu lado. Ele não tem culpa do que você não quer expor. Você tem que expor, né? Não que você tem que expor, né? Não que você tem que expor. Toda ferida que você tem vai machucar alguém. E aí entra a repetição de padrão, que era o que ele estava falando. Os meus pais não fizeram intencionalmente. Tô me colocando, mas no geral, todos os pais não fizeram intencionalmente. Mas eles mandaram engolir o choro, por quê? Porque para eles era normal, uma coisa que os pais deles falaram com eles, e provavelmente isso veio de uma repetição de padrão cultural sobrevivência ao longo da história. Se eu não parar em mim, se alguém não me trouxer a consciência e eu não parar em mim, o meu filho vai fazer, e isso vai continuar por algumas gerações. Círculo, né? Nós estamos falando de uma situação. Isso acontece em N situações familiares, desde engolir choro, bater,
falas opressivas, figura masculina dentro de um contexto onde é abusivo, uma filha sendo criada de um jeito masculino para ser forte, um filho sendo criado de um jeito feminino para ele não passar por algum tipo de adversidade, não ter desafios na vida, e isso vai replicando culturalmente dentro do contexto familiar, e só é identificado quando alguém traz a consciência, que é o que a gente está falando aqui. E é importante que alguém crie esse ponto de reflexão para que as pessoas possam ver a respeito. Mas algumas pessoas morrem doentes. Joyce, mas assim, a gente traz um contexto onde as pessoas elas têm essa oportunidade, e quem não tem essa oportunidade, entende? Esse é o lado bom do excesso de informação que nós temos hoje. O excesso de informação ele é ruim desde que você esteja se sujeitando a excesso de informações ruins. Ela alcança até quem não quer. E esteja perdendo a parte ativa do negócio. Exato. Se você souber usar o acesso à informação para coisas boas, eu sei coisas que meus pais talvez nunca vão saber. E talvez nem precisem saber hoje, né? E como você trouxe, os nossos pais, de alguma forma também eles foram vítimas, né? Muito. Então uma vítima vai fazendo uma outra vítima e precisa chegar um momento que esse ciclo se quebre. Né? E aí, trazendo para a espiritualidade, eu enxergo algo incrível, porque a espiritualidade, a fé, ela nos ajuda inclusive a encontrar sentido na dor. Ela nos ajuda também a não mudar o passado, porque o passado não se apaga, porque todos nós estamos aqui graças ao nosso passado. A nossa identidade, a nossa personalidade, temperamento foi moldado de alguma forma pelas experiências que nós tivemos. Só que a fé também nos ajuda a ressignificar, de entender que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não estava ausente nos momentos que nós sentimos dor. Deus não estava ausente no momento em que fomos abandonados. Não. E ele vem dizendo ainda, né, que com o consolo que nós somos consolados, nós consolaremos outras pessoas. Então, quantas pessoas que tiveram a vida transformada através da inteligência emocional, através das amizades, através da fé, e hoje são instrumentos de transformação de outras vidas, e usam ferramentas. Eu gosto muito de um psicólogo americano, ele também é conselheiro e ele é psicólogo clínico, o Larry Crabb. Ele diz o seguinte, existem a teoria das duas fontes ou a teoria dos dois livros. O que é isso? Tem uma exegese bíblica. Então, o que é uma exegese? Um estudo aprofundado da Bíblia e um estudo aprofundado da ciência, que é o outro livro. Então, eu faço essa exegese, tem uma conclusão bíblica e tem uma conclusão da ciência, seja psicologia, medicina, filosofia. Pego as duas conclusões, analiso, respeito, valido, mas a fé, a Bíblia, ela sempre vai prevalecer em cima da ciência humana. Então, para mim faz muito sentido. E eu trouxe, acho que num bate-papo que nós tivemos, Sim. que eu poderia trazer vários exemplos, mas tem um momento em que, no contexto bíblico, tinha uma mulher que ela passou por 12 anos, né, com uma hemorragia, mulher do fluxo de sangue. Uhum. Só que quando aquela mulher, ela encontra Jesus, ela é curada, ela não foi apenas curada fisicamente, não. Ela teve o direito de voltar para sua casa. A Bíblia não relata se ela tinha ou não filhos, mas se ela tinha, Jesus devolveu o direito para ela voltar para abraçar os seus filhos. Jesus devolveu a dignidade daquela mulher. Jesus devolveu, através da cura, o direito daquela mulher voltar a ser enxergada como gente. Então, para mim foi muito incrível, como eu falei, eu conheci a psicologia dentro da teologia, então corpo, alma e espírito para mim ficou muito claro dentro dessas três formações. Então não é por acaso, em algum momento a fé é a única coisa que a gente vai ter, em algum momento a amizade é a única coisa que a gente vai ter, em algum momento poder fazer um exercício físico, arejar, é a única coisa que a gente vai ter. Mas esse pilar, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser validado e ele precisa ser cuidado, porque senão ele não para em pé.
Então isso para mim é muito Em muito algum incrível. momento nós vamos poder ter os 3. E posso Esse trazer privilégio. outros exemplos, quando Jesus chega e aquele cego lá, e Jesus chega pro cego e fala, o que queres que eu te faça? Fala, Jesus, me falaram que você é inteligente, mas se eu tô cego, eu quero enxergar. Não. Jesus, ele queria saber o que aquele cego queria. Será que aquele cego queria ser curado mesmo? Podia ser que aquele cego, Senhor, manda mais esmola pra mim. Tá ruim, mas pelo menos eu vou ter mais esmolas e tá tudo certo. Então, a todo momento, você vê, É necessário falar o que você quer pra é necessário falar, porque eu só, na medicina, e seja em qual área for, eu só consigo tratar algo que eu nomeio. É isso. Eu preciso primeiro, tá doendo, mas o que tá doendo? Eu não sei, não. Primeiro a gente tem que descobrir o que tá doendo. Sim. É a consciência. A consciência. Verbalizar. E verbalizar. Então, é colocar para fora. Eu gosto também do exemplo da intoxicação alimentar, né? Que, por exemplo, comeu algo e aquilo te fez mal. Enquanto eu não coloco aquilo para fora, eu não vou entrar num processo de cura. Emocionalmente é a mesma coisa. Enquanto eu não encontrar um lugar seguro, um lugar que me acolha, que não me julgue, que eu possa colocar para fora tudo aquilo que está intoxicado, emocionalmente eu não vou entrar. Eu vou dar remédio para algo que está estragado dentro de mim. Isso aí. Então aí, poxa, é legal, eu preciso de ajuda, precisei de ajuda, reconheci, busco ajuda e me submeto ao processo de ser ajudado. Porque, eu tô passando mal, vou no Anderson é médico, Anderson é isso. Entende o tempo, né? Entendo o tempo, Luiz, entendi, você tem isso, só que o processo é esse. Não, Anderson, não. Muito demorado. Mas você concorda que virou cultura também tratar sintoma e não causa? Nessa parte de remédio, desde o médico que te atende, o clínico, ao detalhe da sua mente. Você trata sintoma e não causa. Mas isso é mais fácil, entre aspas, mas é mais rápido, né? Porque se você for procurar um psiquiatra, o psiquiatra, o que ele faz? Ele é um médico que cuida das questões hormonais, reposição, né? Para poder então, você o psiquiatra faz isso, mas nem todo psiquiatra, ele é um psicoterapeuta. Então, psiquiatra, vamos lá, você está com depressão, seus níveis de serotonina, tá lá no pé, vamos suplementar isso, a dopamina. Então, o psiquiatra, por ser médico, ele vai organizar essas questões humanas, da soma, do corpo. Só que se eu não tratar a causa, que também é um direito que a pessoa tem, dentro da psicologia, para mim foi muito difícil quando eu ouvi isso pela primeira vez na faculdade, que é o quê? Redução de danos. Porque vamos reduzir danos, não, vamos acabar com esse dano. Mas não depende do profissional. E você tem que entender e ajudar a pessoa dentro daquilo que ela também quer mudar. Às vezes ela não quer. A pessoa só quer tirar a dor de cabeça. E não quer saber por que tá doendo. Tem uma coisa, paciente. Tem uma coisa que tá escrito no nome que você acabou de dizer, paciente. Por que o paciente é chamado de paciente quando se submete a alguém e ele não tem o nome que ele se torna? Paciência. Tá aí. Entendeu? Porque eu gosto de dizer que a coisa mais simples do mundo é você pensar com simplicidade. Igual a gente tá falando aqui, só vem na cabeça assim. Falei, cara, tem uma coisa que mudou muita coisa pra mim, tá? Eu era um cara muito arrogante, né? Até 2018, assim, eu era um cara muito diferente do cara que eu sou hoje. E eu me achava o máximo. Entende? E aí, um dia alguém falou pra mim, né? Um terapeuta, falou assim, você sabe o espaço que você ocupa? Daí eu falei, como assim? Ela falou, quantos quilos você tem? Aí eu falei, eu achei que tinha 92. Eu falei, mas espaço físico? Ela falou, então, qual espaço você ocupa? Você tem ideia do espaço que você está ocupando aqui nessa sala? Desde o momento que você entrou e desde como você está fazendo eu me sentir ou a situação? Você sabe que o espaço que você ocupa na mente dos seus funcionários? O espaço que você ocupa dentro da sua empresa? Eu acho que é uma pergunta que ela é espiritual, porque eu acredito que o espiritual é uma camada invisível que tá ligado à fé, tá ligado à crença. A gente fala assim, cara, seja mais espiritual, acredite, normalmente é isso que a pessoa fala. Seja mais espiritual, acredite. E o pessoal fala assim, não, mas eu preciso fazer tal coisa agora. Então, espiritualidade é isso, é você ver além. Você tá vendo solução? Não. Mas você acredita que vai ter solução? Acredito que sim. Espiritualidade. A partir do momento que você começa a acreditar, o salto do acreditar mas uma coisa que me diminuiu,
que fez eu me diminuir a significância que eu tenho. Porque hoje todo mundo tá endeusado. Eu acho que ele tá falando de cultural, é endeusamento. Algumas frases que foram utilizadas aqui, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer tal. Isso é endeusamento, né? Isso é endeusamento, na minha opinião, é endeusamento da pessoa, tá se endeusando, não, porque eu vou fazer. Às vezes você tem que usar um termo desse pra vender, tem que usar, olha o que eu acabei de dizer, tem que, é endeusamento. Entende? Qual o espaço? Como que eu me diminuo porque eu quero ocupar um espaço no pensar da pessoa de uma lembrança boa? Isso que todo mundo quer. Mas e quando você não consegue? Eu dou um exemplo, tá? Esses dias atrás, aí eu tava até falando ontem com o meu sócio, com a Bruna também. Falei, cara, aconteceu uma situação que eu desenhei um mundo perfeito pra mim num dia que eu fui jogar futebol. Segunda-feira. Quando eu cheguei, elas arrumaram umas coisas no meu carro, né? O pessoal da empresa arrumou umas coisas no meu carro. Quando eu cheguei, né? Eu olhei pra aquilo, fui estacionar o carro, as coisas viraram. Cara, me deu uma crise de estresse. Que eu ocupei um espaço gigante. Só que eu não fiz mal pra elas. Elas foram tiveram os menos danos foram elas. O maior dano eu fiz pra mim. Quando você se estressa, quando você tá nervoso, o maior dano que você causa é pra você. Sim. É um dano assim incalculável, porque depois você pede perdão, a pessoa fica magoada e você fica machucado. Você não machuca ninguém emocionalmente, eu acredito. Você não machuca. A pessoa se machuca pela escolha que ela fez de estar perto de você. Ela se machucou. Na minha concepção, eu me machuco quando faço mal pra alguém. É a minha ótica de ver, entendeu? E outra, quanto mais eu me diminuir pra ocupar menos espaço, mais espaço eu ocupo, porque eu ocupo o espaço que eu quero. Não o espaço que a pessoa obriga a lembrar de mim, porque a gente só se obriga a lembrar de alguém na parte ruim. Pra vocês lembrar de mim amanhã, se uma coisa ruim eu fizer com vocês. Porque enquanto eu tô fazendo coisas boas, dificilmente as pessoas lembram da coisa boa. Elas são gratas. Ah, vocês estão bem. Vocês vão usufruir o bom pra outras, pra sua família. Tô bem, foi bom o podcast, foi bom lá. Nossa, adorei conhecer o Luiz, adorei conhecer a Júcia, a Joyce. Foi ótimo, eu tô bem. Aí você vai usufruir com uma maravilha seu dia. Agora, se algo ruim acontecer aqui, você vai lembrar de mim. Porque você não vai estar do mesmo jeito com seus filhos, com a sua família, por causa que algo ruim aconteceu aqui. Você entendeu? Entenderam a ótica que eu quis colocar? Eu acho que o emocional ocupa um espaço gigante. O quanto eu permito o outro entrar em mim também. Mas não é nem questão de permitir. E o quanto eu faço pra mim mesmo. O domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, um dos frutos é o domínio próprio. E ele é um contexto englobado com todos os outros. Temperança, mansidão, paz, alegria, bondade, amor, benignidade. Tá envolvido com o que você dá, porque a gente dá só o que tem. Sim. O outro é pro outro, só se exerce os frutos com o outro, mas só se dá o que você tem. E o domínio próprio, ele faz mais, começa em você, ele faz bem para você, é o que você tem para fornecer. É justamente a ideia do estresse. Eu dou e eu forneço o que eu tenho, e o outro recebe se quiser, que é o que você falou que faz mal muito mais para você do que para o outro. Mas as pessoas, por falta de conhecimento ou por estarem feridas, são muito acessadas pelo quanto eu estou doando de fruto ruim, e elas se sentem feridas nesse processo, entendeu? Eu também me sinto muito mais, me afeta muito mais. Eu me sinto culpada pela reação que eu tive ou não tive com alguém quando eu escolho mal. Entendeu? O ficar calada afeta alguém. Minha comunicação física, por mais que eu escolhi ficar calada, às vezes afeta alguém. Sim. Porque eu comuniquei minha insatisfação naquela cara que não foi tão legal. Eu tive o domínio sobre a minha língua, mas eu expressei fisicamente. E eu queria que aquilo tivesse tido paz. Não para ela, mas para mim. E eu passei uns 3 dias pensando em como eu poderia ter comunicado diferente. Fala diferente. O meu físico, numa situação tão boba e que não foi tão legal. E eu fiquei com aquilo. Fez mal para quem? Para mim, para ela eu escolhi não falar. Mas o estresse que eu causei mentalmente pela escolha de reagir fisicamente não tão bem, a situação fez mal para mim. Eu passei uns 3 dias pensando nisso. Isso que você disse, que legal. Dá uma analogia com o que ele falou do cego. Com o que o Luiz falou do cego. Porque assim, e com o que eu falo também muito sobre a comunicação com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Porque assim, pensa só. Eu faço isso, eu testo isso, tá? Eu testo muito, muito, muito isso. Só que às vezes você tá tão à vontade que você esquece. O que eu testo? Deus,
Comunicação com Deus, o que eu devo fazer? Que é o espiritual. Você não vai ouvir. Só que você vai falar o que você quer. Também. E aí você responde, né? Deus, o que eu devo responder? Aqui, rápido, aqui, ó. Deus, o que eu devo responder? Aí vem na sua cabeça, eu quero paz. Só que eu tô trabalhando, é o meu negócio. Qual seria a resposta mais sensata? Anderson, você tá trazendo um viés, eu digo, pelo lado da inteligência emocional. Até onde você está sendo inteligente emocionalmente para você conseguir entender, parar para pensar em segundos, frações de segundos e falar, não, pera lá. E trazendo esse contexto, assim, eu digo um pouquinho para o que nós estamos aqui, o que você estava dizendo, Joyce, realmente não é fácil você lidar com esse estresse, com essa elevação de ira que em segundos a gente tem. Só que pra gente que tem o conhecimento e o autodesenvolvimento da gente mesma, a gente tem essa inteligência emocional. A gente tem que só fazer o quê? Trabalhar toda essa inteligência emocional todos os dias, para não deixar isso não deixar isso nos afetar. Entende? Então, eu digo pra você, porque eu também tive numa situação, não sei se eu cortei você, Anderson, mas enfim, eu tive numa situação onde realmente eu tive que parar, pensar e falar assim, não é sobre mim. Não é sobre eu, Jussiele. Jussi, é sobre o outro. Então, pera lá, deixa eu parar, né? Me recompor, porque senão eu vou me desgastar, porque quem está ao redor ali não tem culpa. Ninguém tá sabendo de nada. Sim. Então, o que eu tenho que fazer agora nesse momento? Se eu sou um ser humano, que eu consigo ter inteligência emocional o suficiente para poder lidar com aquela situação, e aquela pessoa, ela não tem nenhum, então sou eu, que vou ter que trabalhar toda essa inteligência emocional minha e dela, para eu conseguir a boa convivência, não deixando isso me afetar emocionalmente. Acho que esse controle, né? Eu vou um pouco mais além do que você trouxe do conhecimento que nós temos, nós buscamos. Só que esse conhecimento não pode fazer com que a gente se esqueça que nós somos seres humanos. Que em algum momento esse conhecimento não vai valer de nada. Que em algum momento eu preciso validar essa dor, né? Essa dor. Que querendo ou não é uma mas dor, eu não posso. Não, por que eu não posso? Tem determinado momento que eu tenho que colocar, até para que as pessoas não me endeusem, ver que esse Deus, que esse super-herói é humano, que de vez... Ele pode errar. Ele pode, fala, meu... Vai errar. Aquela pessoa, ela acorda, ela tem mau hálito. Às vezes até numa aula, uma discussão, eu falei, vocês sabiam que Jesus foi no banheiro? Misericórdia, Jesus fez o número 2. Misericórdia, Jesus viveu 33 anos, acho que Jesus não como assim, gente? Sabe? Então é incrível, nós temos essa ferramenta que a maioria das pessoas não tem, só que tem horas que é colocar a cara na janela e dar um gritão, mas é o louco, não, um grito produz testosterona, abraço produz serotonina. Chorar é bom demais. Abraço produz ocitocina, rir produz dias, eu vou até falar serotonina. Um texto aqui rápido, né? Esses dias eu estava numa situação, eu tenho adolescente, né? Tenho um filho adolescente em casa e, enfim, estava numa situação bem complicada. E só que eu já tinha outros problemas maiores para resolver. Então aquilo... pro meu esposo, eu digo, ele ficou olhando aquilo porque eu tava feliz, eu brincando com meu bebê sorridente, eu alegre, e eu fazendo, teatrando ali, né, fazendo brincadeiras de teatro. Meu esposo, ele parou pra olhar assim, ele falou assim, você tá bem? Eu falei, eu tô. Você bebeu? Eu falei, não bebi. Aí ele foi lá, ele olhou a garrafa, né, o vinho assim, eu falei, amor, eu não vou beber assim, você tá doido? Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa estranha. Eu falei, por que tem alguma coisa estranha? Eu vou ficar me martirizando por isso aqui, se a gente tem que olhar para isso aqui com mais... Acho que a nossa atenção, a energia tem que ser colocada aqui, não aqui. Né? Então, o que remeteu para ele? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: as pessoas, elas não conseguem entender que você de alguma maneira tenta se controlar para que isso não se reflita também
Você tira a capa da super-herói e coloca, não, eu vou ser um pouquinho eu aqui. Mas se você ser um pouquinho você, será que o outro vai entender? Será que ele consegue entender? Né? Então, Mas você consegue ter a leveza de não precisar da validação do outro para estar com raiva, estar triste, estar alegre, ficar brava e tá tudo bem com a sua emoção? a leveza ninguém consegue ter. Porque é isso que Né? A eu tava leveza falando ninguém... na hora que eu falei dos frutos, era nesse sentido. Eu não era a validação do outro, era a leveza de eu sentir o que eu escolhi sentir, a leveza de fazer o que eu escolhi fazer e sentir paz com aquilo. Uhum. E não é a validação alheia, não é quem estava do lado para receber, era simplesmente o que eu queria fazer, a minha escolha. Uhum. E sim, o treinar faz com o tempo ser hábito. E ele é importante. Então, ter o conhecimento da parte de inteligência emocional, a Bíblia eu acho que é o livro mais completo de inteligência emocional que nós temos. E conforme a gente vai conhecendo a palavra, nós podemos exercitar isso. Eu quero a leveza de ser eu mesma. Deus me fez exatamente do jeitinho que eu sou. E tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô brava, tem dia que eu não gostei de alguma coisa que alguém fez. Mas eu quero escolher bem como eu vou falar e a emoção que eu quero sentir, porque isso também é uma escolha. Sim. E eu posso administrar isso com domínio próprio e recebendo os frutos do relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. É isso que eu gostaria de ter com o outro, não pelo outro. Não por agradar, não pelo endeusamento. Por você. Simplesmente pela leveza de ser eu, na minha identidade, na minha essência, sabe? E sem me importar com o alheio. Tá Tem tudo uma história muito famosa que aconteceu em Nova York com 2 irmãos gêmeos, vendedores, e aí eles sempre se falavam ao final do dia para falar sobre o resultado que os dois tiveram. 2 eram um atendia a parte norte, outra a parte sul de Nova York. Eles eram os únicos 2 vendedores daquele produto. E aí, num belo dia, no sábado, eles acordaram e tava chovendo. Aí o número 1 acordou, olhou, falou, caraca, que chuva. Moiou. Não vai ter como sair hoje. Vou dormir mais, vou descansar. Segunda-feira eu pego firme. Era sabadão, segunda-feira eu pego firme. O outro acordou, olhou e falou, caraca, que chuva, ótimo. Amor, vem aqui, olha aqui, tá chovendo, uhul. Hoje eu vou vender demais, porque ninguém vai sair de casa. Vai estar todo mundo em casa. Todo mundo que eu apertar a campainha, bater, vai me atender. Pegou e foi. Teve o recorde de venda dele. Ligou pro irmão à tarde. Ei, irmão, como é que foi hoje? Ele falou, cara, não saímos hoje pra vender, né, cara? Hoje eu não saí, não tivemos resultado. Mas segunda-feira que vem a gente pega firme, irmão. Ele falou, rapaz, eu bati a meta hoje da semana que vem. Porque eu saí. Você não foi, irmão? Por que você não me ligou antes, não perguntou sobre o que eu achava? Ele falou, irmão, o fato é o fato. Tava chovendo. O fato não é o fato. Como eu reajo ao fato, eu construo a narrativa daquilo que aconteceu. É a forma que você reage às coisas que aconteceram, mas não no sentido romantizado. Eu odeio romantização. O que eu gosto? Eu gosto do problema, porque o problema te traz solução. 95%, para eu arredondar o número e ficar bonito no vídeo, das coisas que deram errado na minha vida me trouxeram até aqui. 5% que deu certo foi para me sobreviver enquanto eu tava fazendo o que eu tinha que fazer. 5%, sabe? Eu entro na sua estatística. Tem algo que você deseja? Tem algo que você deseja pra sua vida ainda? Tem sonhos, mas eu acho que hoje os meus sonhos dizem mais respeito ao quanto eu quero contribuir para o outro do que a Joyce. Então você é 1 em 1 milhão. Eu tenho muitas coisas que eu desejo. Tem algo que você deseja? Ah, muito. Tem algo que você deseja? Sim. Tem algo que você deseja? Eu tenho meu quadro do sonho. Tudo bem, vamos supor que tem um médico agora. Tem um quadro do sonho, então tem muita coisa a desejar. Tem Desejar não é que você tem dor. Entendeu? Desejar é que você tá buscando algo, é esperar, é herança no amanhã daquilo que você tá construindo hoje. Mas tem um médico top, Jesus, é um médico top. E aí, o que tem em todo consultório? O que tem em todo consultório de psicólogo, de médico? O que tem? Depende daquilo que você deseja. O que tem? Uma sala de espera. Uma sala de espera. E agora, todos nós, você que tá ouvindo esse vídeo, estamos na sala de espera de Deus. A gente tá lá. A gente tá na sala de espera.
E aí tem um detalhezinho de Deus que as pessoas não entendem, elas romantizam isso, e as igrejas hoje vendem que você vai conseguir só por ir na igreja, que você vai conseguir só porque você pediu pra Deus. Não é. A sala de espera de Deus não é um coach te falando. A sala de espera de Deus é a sala de espera de Deus. Significa que você, quanto tempo você estiver lá, não quer dizer que ele vai te dar o que você espera. Mas enquanto você tá lá, ele tá te trabalhando, cara. É sério. Eu não sei, vocês já pediram alguma coisa pra Deus? Cara, a maioria das coisas que eu pedi, ele não me deu. Sim. Ele não me deu. Enquanto eu fiquei lá, Deus, você não vai me dar? Ele ficou trabalhando, cara. Eu vi o tanto que eu melhorei por esperar. Sim. Quantas vezes eu fui um filho que falei, pai, não acredito, cara, eu tô rodando o Brasil trabalhando. Eu falo de você em toda palestra, Deus. Quantas vezes eu entrei no avião me sentindo pequeno, voltando com a mala vazia de resultado e falando, eu fui lá, eu gastei, eu palestrei, as pessoas choraram. E eu tô voltando embora com a mala vazia, com a conta vazia, do resultado que eu esperava, não deu certo. Sabe quando começou a dar certo? Quando eu comecei a voltar com a mala cheia e com o resultado na conta? Quando eu entendi que a sala da espera, eu tenho que estar lá sempre. Eu posso esperar, mas eu tenho que entender que nem sempre, ou praticamente sempre, você não vai receber o que você pede. O atendimento. Mas sim, você vai ser atendido. Mas você não vai receber a cura. Porque não é sobre cura na sala de espera de Deus. Crescimento. É sobre tratamento. Tem uma frase que alguns atribuem a Dostoiévski, né, e outros a Santo Agostinho, que diz: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Não. Então, talvez você veio várias vezes, mas as pessoas choraram, mas tem um vazio aqui. Mas por quê? Porque esse vazio não vai ser preenchido com aplausos, com uma conta cheia, não. Esse vazio tem um nome, esse nome é Deus. E a partir do momento que esse vazio é preenchido, as coisas vão acontecendo, porque Deus, ele não olha apenas o que eu faço, mas a motivação com que eu faço aquilo. E que hora que enche? Intimidade. Posso falar por mim? Que você me fez a pergunta sobre sonhos? Que hora que enche? Tá. Quando eu olhei pra mim, pra minha história, pros erros, pra expectativa, as razões porque eu queria as coisas e descobri que o simples era gostoso, a presença era gostoso e a sala de espera eu tô acompanhada. E tá tudo bem. Eu me desfiz bastante das expectativas e dos números e da idealização do que ia vir na minha mala. Uhum. E aí qualquer coisa que vier na mala é pra mim um motivo de alegria, de um resultado que tá acima de qualquer expectativa, porque eu fui sem nenhuma. Posso explicar de uma maneira bem simples? Eu tava viajando e fazendo as coisas com o copo desse jeito. Eu precisava encher algo. E eu voltava com o copo do mesmo jeito que eu ia. Entende o que eu tô dizendo? Entendo. Que hora que não precisa mais ser cheio o copo? Quando você tá cheio. É isso. E eu acho que a sensação que eu tô tentando falar é essa, não tá nas coisas. Aqui eu não precisava mais. Aqui o copo tava cheio. E agora você transborda. Aqui eu não precisava das lágrimas. Aqui, hoje eu viajo desse jeito. Hoje qualquer pessoa que eu vou conversar, não me ofende. Não me ofende. Que eu aprendi, eu dobro meu joelho todo dia, nos meus momentos, tá? Nos meus momentos, que são todos os momentos, eu dobro meu joelho e falo assim: dá saúde pra mim, dá saúde pra minhas filhas, pra minha mãe, começa por elas. Começa por elas, eu vou fazer tudo por mim, começa por elas. Todas as outras coisas, eu tô preparado. E se eu não tiver, eu vou pedir sua ajuda. Pode me ofender, pode falar. Oi? Você foi sem expectativa. Não, expectativa a gente tem. Não, mas você foi disposto a que fosse o que ele vai te dar e você só pediu para sua família. Eu acho que estar cheio é diferente de estar vazio. Quando você tem expectativa, você está vazio. A gente sempre quer algo. Sempre quer algo. Só que a palavra, o termo que a gente usa, ele é muito simples de entender.
Por exemplo, expectativa. O que é expectativa? Você tá à espera de algo. Uhum. E aí não existe expectativa. Não existe expectativa. Só que ninguém vai fazer algo sem esperar nada. Você consegue estar cheio no estado atual? Eu sou cheio. É isso. Eu sou cheio. Mas Não pelo espera, não pelo desejo, mas estar cheio como você está. é que a analogia espiritual, ela é diferente aqui é uma analogia física. Sim. Hoje as pessoas, elas são o quê? Elas são sólidas, líquidas ou gasosas? O Sigmund Bauman, né? Modernidade líquida, né? Líquida. Mas a gente tá entrando na era gasosa. Gasosa. Olha que loucura. Nós éramos sólidos. Nós tínhamos raízes. A gente nascia e morria no mesmo lugar. Sim. Eu posso Agora tá na fazer uma fluidez. pergunta, Anderson. Esse Pode. copo tá cheio. E você olha para esse copo cheio hoje e você só acredita que ele tá cheio, ele não tá transbordado. Ou ele pode não vir a transbordar. É uma pergunta? É uma pergunta. Desculpa, vou me colocar direito. Vou colocar direito essa pergunta. Hoje você vê o copo cheio. Você tá falando da minha vida ou da vida? Não, eu tô falando no contexto, no geral. Não tô Não, falando numa contextuação, eu tô falando num contexto geral, Sim, sim. né? Hoje a gente vê o copo cheio, né? Mas assim, esse copo tá cheio porque ele já está sendo transbordado, ou ele está para transbordar, ou realmente eu tô naquele linear, naquele limite. É porque, vamos falar de transbordar na linguagem colocada pelo Pablo Marçal, que viralizou pra gente que tá na bolha. Agora vamos colocar o transbordar de um rio. Ou vamos colocar o transbordar de uma riqueza ao ponto de você poder abençoar a sua família, abençoar... Entendi, agora eu consegui entender, porque quando vocês trazem essa analogia, né, em relação ao copo cheio, copo vazio, tem vários significados. Aqui né? só foi da viagem. Não, sim. Aqui Não, só foi mas de eu digo no palestrar e voltar. contexto emocional e no contexto, eu digo ali psicologicamente falando, comportamento. É um esvazio e enche durante o dia inteiro. Você entendeu? Abaixa, então, assim, levanta, abaixa, levanta, abaixa, vamos levanta. colocar então certo isso É a aí. senoide, porque né? Senão a gente consegue interpretar e ter uma outra interpretação disso. Porque, assim, hoje, pegando essa analogia, muitas, aqui, nós 4 aqui, né? Já passamos por situações onde, infelizmente, a gente se anulou, para poder conseguir realmente atribuir a necessidade que nós tínhamos naquela situação, naquele contexto. E hoje, a gente consegue ter o copo cheio. Eu não acho que foi uma anulação, acho que foi uma escolha e talvez por fazer, toda escolha ela remete a uma renúncia, e a renúncia nem sempre ela é feliz, né? Às vezes ela dói muito, e aí eu não vejo como uma anulação, mas foram escolhas às vezes doloridas por fazer uma escolha do que era necessário. Sim. Talvez eu coloquei a palavra muito forte nesse contexto, porque quando a gente fala Foi bom. na psicologia, quando a gente fala de se anular, é realmente a gente se renunciar. Porque se eu venho para trás e eu coloco na frente aquilo que naquele momento eu estou priorizando, eu estou vendo como prioridade que está ali, eu estou fazendo o quê? Eu estou me anulando, querendo ou não. Então, mas é porque desse jeito eu sei que é dentro da uma linha de psicologia. raciocínio, né? Mas é só uma linha de raciocínio. Pra mim, Sim, ela torna mais leve quando eu consigo olhar pra minha história e ver o peso com que ela teve e falar, não, foi uma escolha que no futuro gerou resultado. E tá tudo bem. Porque toda escolha que você faz remete a uma renúncia, remete a abrir mão de alguma coisa no processo. E tem algumas palavras que ela em si já tem um peso. Poder. Anular. Cura, né? Quem falou que anular é ruim? Às vezes não. Talvez naquele momento, por uma circunstância da vida, eu preciso me anular. Por um bem maior, por um tempo. Isso não é perder a minha identidade. Isso não é, lembra de
não é negociar o inegociável. Isso. A gente tem que ter muito definido aquilo que é inegociável nas nossas vidas. Para mim, a paz é inegociável, a presença do Senhor é inegociável, estar em bons ambientes é inegociável. Se eu começo a negociar isso para mim, apequenar, para caber em ambientes que não são meus, É isso. aí eu corro um risco. É isso. E isso que o Anderson trouxe, como diz um amigo meu, Deus é da hora, né? Quando Jesus ele vem lá no Sermão do Monte, que ele vem falar inclusive parece que hoje, não sei se hoje é o dia da felicidade, é isso? É alguma coisa da alegria, dia Eu nem 20? sei. Tem alguma coisa rolando aí, que eu vejo um monte de gente postando. Mas enfim, quando você entende o que é Eu essa tô nesse felicidade, espírito. Jesus ele vem no Sermão do Monte, ele vem na contramão, quando ele vem trazendo bem-aventurados no grego é makarioi é o quê? Feliz. Então feliz é o quê? Os perseguidos. Felizes são os pobres de espíritos. Felizes são aqueles que... Então Jesus, mas o que está dizendo? Jesus ele está destruindo a perspectiva de felicidade humana? Não. Jesus ele está nos ensinando que na perspectiva humana essa felicidade é algo que muitas vezes ela é inalcançável porque nós mesmos colocamos ela longe da gente. A partir do momento que eu não consigo contemplar um copo com água para me hidratar, a partir do momento que eu não consigo olhar para minha esposa, vejo ela bem, com saúde, que a partir do momento que eu olho para os meus pais, graças a Deus estão vivos, que a gente está aqui nesse ambiente legal, se eu perco a essência, se eu começo a esperar o sobrenatural, mas não consigo viver o natural, eu não entendi nada. Nada adianta. Nada adianta. Então Jesus era chato mesmo. Jesus era o cara. Quando ele chegava, ele arrumava confusão. Mas ele ia, bebia, ele gostava de festa. Jesus também era festeiro. E é importante. Paulo vem dizendo, alegrei-vos, pois, no Senhor. Você acabou de sair agora o nome do meu livro, que eu tava procurando o nome, saiu aqui agora, cara. Não sei nem se eu posso falar a tempo, não vai coar agora no direto, não, né? Acabou de ser o nome do meu livro, cara. Já divulga, Eu tô escrevendo um livro que ninguém sabe que eu tô escrevendo esse livro. Tem 3 que eu tô escrevendo, finalizando, e tem um novo que eu tô escrevendo, que vai chamar agora A Expectativa do Básico. Viver ordinariamente o extraordinário. Vai ser o nome do livro, A Expectativa do Básico. Saiu do que você falou ali. Tem tudo a ver com o que eu tô ensinando lá. Bom. Gostei do que você disse. A Expectativa do Básico. Tem uma citação. Vocês lembram de Charlie Chaplin? Uhum. É incrível, né, cara? Charlie Chaplin, assim, eu ficava olhando ele, assim, ele deixou muitas frases icônicas. Frases curtas, né? Frases Icônicas. E eu achei incrível, né? Ele participou de um torneio pra ver quem era o dublê do Charlie Chaplin. E ele ficou em terceiro lugar. Ele mesmo? Ele ficou em terceiro lugar. E aí isso dá uma luz pra gente, cara. As pessoas, até pra ser você mesmo, as pessoas vão dizer que você não é bom o suficiente. Olha que louco. E quem disse que eu tenho que ser bom em ser eu? Eu tenho que me colocar na vida pra viver a vida a um ponto que você falou ali, incrível. Não, eu quero que esse podcast seja incrível, que saia frases extraordinárias, que a gente produza as cortes, que eu bombe, que eu fique do tamanho do Ian Cash, que eu fique do tamanho do Flow. Agora eu vou ser o novo Igão. Agora a galera vai olhar pra mim e falar assim, cara, eu tô ali vendo o Anderson Vilela. Cara, entende? Essa é a expectativa do extraordinário que foi feito por pessoas normais, comuns, o Flow tá há 7 anos no ar. Eu comecei a gravar agora, 10 episódios, eu vou querer essa... Aí veio ali, cara, tem expectativa do básico. E faço o básico não bem feito. Faço o básico tão incrível, tão sensacional. Não negocie os seus valores para fazer aquilo acontecer. Só que faça acontecer com os valores e deixe os valores da pessoa. Porque quando vocês estão falando aqui, a gente tá defendendo coisas, cara, mas é como se eu estivesse olhando vocês falar e vendo que vocês estão falando algo que é o reflexo da vida de cada um. Quando você começa a falar, você tá vendo você, o que você viveu. Uhum. Quando eu começo a falar aqui, eu tô vendo eu gritando, cara. Quando você falou, cara, você gritar é bom. Meu irmão, cara, tem hora que eu falo, não acredito que eu tô vivendo isso de novo. Ah! Aí eu fico bem. Sozinho. Porque se eu grito comigo, me faz bem. Se eu grito com o outro, me faz mal. Grite com você o suficiente
para ser gentil com o próximo a ponto de transformar ele sem gritar, né? Porque o grito ofende, São mas também te cura. um exemplo eu esqueci o nome de uma equipe, né? Acho que é de rugby. Sim, aquele jogo lá. Jogo, que eles ficaram, não sei, mais de 300 partidas, eles tinham todo aquele ritual. força, dançava. né? Eu imagino o nível de testosterona daqueles caras. Eles já derrotavam o time só pelo... A dança, mas aquela coisa firme, sabe? Então, é incrível, é isso. Viver extraordinariamente o ordinário. Sim. É isso. Quando... Vou voltar pro seu copo, tá? A gente tá falando... Já tá acabando a água, vocês estão falando dele ainda? É porque na hora que você tava falando, e agora você veio no seu livro, é lógico que eu olhei pra minha vida, e porque eu faço as coisas. Quando falaram comigo que eu ia escrever um livro, eu nunca sonhei em escrever um livro, Sim, nunca sim. nem me imaginei escritora, engenheira, e gosto do que eu faço e achava que eu conseguia influenciar as pessoas dentro da minha área, tá tudo bem. Pra que eu escrevi um livro? Só que o evangelho, a minha história gera cura em alguém, porque eu fui Sim. curada. E eu falei, amém. Então, se o fazer bem feito, e quem viesse, que fosse alcançado através daquilo ali, para mim estava feliz. Então a minha meta era uma pessoa. Tudo que viesse depois de uma pessoa seria a meta de Deus. E eu estava simplesmente em obediência. Eu fui escrever o livro. Para mim, a minha meta pararia na onde já está escrito, porque a redatora escreveu comigo chorando, gerou cura nela. E tá tudo bem. Qualquer coisa que vier depois que for lançado o livro, a meta é de Deus, não é minha, mas eu fui em obediência. Então, até onde o meu copo tá, ele tá ou transbordante ou meio cheio, eu tô muito feliz com o que ele tá. E eu vou partir da onde ele está até que transborde o suficiente para alcançar outras E pessoas. na analogia do copo encher, nem sempre tá chovendo. Não, Não. Nem sempre é um dia bom, mas todo dia é um bom dia. para eu continuar fazendo, fazer muito bem. Aquele filme, né? Aquela famosa frase do filme, né? Tipo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É a mesma coisa. Cara, eu não sei vocês, mas tem dia que a gente não acorda emocionalmente bom, né? Não, e nem seria esquisito, porque nós somos seres humanos, as emoções nos atravessam. Tem dia que você quer gritar, tem dia que você tá com principalmente raiva. mulher, né? Mulher que tem esse problema de Principalmente hormônio. mulher. Vocês no mês o negócio dá ruim. Se a mulher acorda ruim, o marido acorda ruim também. Não, mas tem as questões hormonais. Os né? hormonais que, meu Deus do céu, deixa a gente ali, a gente tem que olhar pro espelho todos os dias e falar assim, eu não posso deixar isso ser mais forte do que eu mesma, porque isso aqui é só um período, é só um curto espaço de tempo que isso vai Eu admiro as mulheres. ficar ali, né, tentando me dominar, mas eu não vou deixar isso me dominar, porque isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Então, a partir do momento que eu coloco isso, o que eu quero fazer durante o meu dia, e eu deixo essa questão do hormônio falar mais alto, realmente eu posso estragar com o meu dia inteiro. E Eu detono, eu E desvalido o tudo. dia de muita gente. Exatamente. Não, e isso vai além da fé. Tem um pastor que ele usa a expressão hormônio não se converte, né? Então, hormônio é hormônio. E Então eu tem te dia digo, que fala. esses dias eu recebi um vídeo ali científico que os homens também têm a TPM, né? Os homens também têm a sua TPM. E no vídeo ele dizia, o homem ali na sua faixa etária de idade, onde começa a TPM do homem, que é a crise de identidade, né? Onde tá caindo os hormônios, onde tá faltando os hormônios do homem, ele também tem a sua TPM. Ele começa a entrar em crise e nós mulheres não conseguimos entender também isso, né? O porquê que ele tá bravo, porquê que ele tá nervoso, irritado, né? O porquê que ele tá quieto, não quer falar muito. Então, assim, todos nós, seres humanos, nós temos questões hormonais que, se nós colocarmos isso à frente do que nós hoje queremos ser e o que as pessoas vê em nós, cara, a gente não vive. Nós não temos ali uma convivência com ninguém. A gente se isola, que nem bicho. Tudo Ali. Tudo na vida seria mais fácil se não fosse as dificuldades. Só que
não, bela frase. Com Adorei. certeza, boa reflexão. Aham, aham. Mas nada seria bom o suficiente para que a gente fizesse. Porque tudo seria fácil. Uhum. O que faz o sabor É da desafio. conquista de um casal foi a dificuldade enfrentada para se conquistar. O que faz uma mãe chorar quando deixa o filho na escola. O que faz uma mãe chorar quando o filho se forma. É. Eu lembro o dia que eu cheguei e falei pra minha mãe que ela não precisava trabalhar mais, que ia cuidar dela. Pô. Entendeu? Eu tô lembrando, tô É o aqui orgulho sorrindo, da mãe. Ela porque fala eu assim, lembrei meu fruto deu fruto. Eu lembrei da frase do meu esposo, né? Ele fala assim, se você fosse fácil, eu não estaria com você. Eu estou com você porque você é difícil. Aí entra a alma. Entende? Então, Porque assim... é prazeroso ter emoção. É gostoso ter emoção. A Exatamente. felicidade tá na emoção. O manifesto da felicidade, que é as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele tá repleto do quanto você sente. Porque bem-aventurados serão os que choram, porque serão consolados. Exatamente. Bem-aventurados os perseguidos, os que têm um espírito pobre de espírito. Pobre de espírito não é uma pessoa que tem um espírito abatido, é triste, não, é aquela pessoa que se esvazia e consegue ter humildade diante das coisas e tem um espírito onde ele enxerga o divino mesmo, sabe? Uhum. Então, o quanto a nossa alma é importante, nós somos presenteados com todas essas emoções que chora num momento de formatura, que chora quando um filho nasce, que chega diante de um desafio que parece ser grandioso e consegue ver a vulnerabilidade e se sentir muito pequeno para fazer as coisas. Que olha um desafio que parece uma coisa, nossa, eu nunca sonhei, será que eu consigo fazer aquilo? Sabe? E sentir que precisa de fé. Que olha fala a convicção das coisas que ainda não existiram, mas que já é real, porque você já consegue se ver lá. Sim. É montar um mural do sonho e falar, putz, eu me vi lá, eu vou chegar lá, não pelo lugar, não porque tá ruim aqui. Sucesso e decisão. Decisão é presente, sucesso é futuro. Pela decisão de fazer. Porque o desafio é gostoso de ser superado. De você superado. Acho que, e ouvindo você falar, Joyce, a questão do posicionamento, né? Uhum. Porque quando nós entendemos que não é sobre nós, é sobre ele, às vezes eu não preciso fazer bem feito, eu preciso fazer. Porque muitas vezes, tem uma frase que diz que a expectativa é a mãe da frustração. Uhum. Então muitas vezes a gente coloca uma expectativa tão grande, mas a gente não consegue nem dar os primeiros passos, porque eu ouvi do Anderson e de quantas pessoas sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente vai dizer. Sempre. Mas foi só um videozinho, um stories lá é só pra engajar. Não, às vezes aquilo lá mudou a vida de uma pessoa. Vai mudar a percepção da pessoa. Muda a percepção e é isso, é incrível. A gente só precisa fazer. E a excelência vem com a prática, é claro. Mas é dar o primeiro passo. E trazendo de novo para as questões das emoções, que ao mesmo tempo que Cristo, ele nos ajuda a elevar as nossas emoções num patamar onde o impossível se torna possível, onde aquilo que é intangível se torna tangível, porque sai das nossas mãos, vai para as mãos dele. E quando o apóstolo Paulo ele vem dizendo, em Filipenses, a partir do verso 4, do capítulo 4, a partir do verso 6, que ele vem dizendo assim, não estejais ansiosos com coisa alguma, mas em tudo apresentai a Deus, em oração, em súplica. Aí eu falo que a Bíblia às vezes ela é irônica, né? Que ela fala assim, com ações de graça. Então, ou seja, já agradece mesmo antes de receber. Sim. Aí depois vem o incrível. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o mais incrível ainda, esse guardar é um termo militar. Então o que ele está dizendo? Quando você entrega, não é para engole o choro, não, apresenta esse choro a ele. Não é engolir o choro, porque a vida inteira você já foi ensinado a engolir esse choro. Esse engolir aí tem gerado traumas, coisas que estão somatizadas, aí gastrites, um monte de coisas aí que o seu corpo desesperadamente precisou colocar para fora. Então não é invalidar o que você sente, é colocar o que você sente na perspectiva sobrenatural. Uhum.
E ali ele coloca uma guarda angelical que não permite que ninguém ele invada, né, essas nossas emoções. Só que aí tem uma questão, que nós somos os únicos que temos o poder de autorizar essa guarda celestial de entrar. Porque ali Paulo estava preso, ele usa o exemplo da guarda romana. Então, ó, tem aqui a guarda. Só vai entrar aqui quem o general permitir. Mas esse comandante somos nós. Nós temos o mesmo poder de entregar aos cuidados do Senhor, mas ao mesmo tempo o poder de tirar esse cuidado dele. Então por isso que muitas vezes a gente patina, né? Que progresso, né? Se estar em movimento não quer dizer que você está progredindo. Porque às vezes você pode estar aqui. Você está em movimento, mas está só andando em círculos. Então sinal de maturidade, quando eu começo a errar novos erros. Não é me punir, eu preciso ser um pouco mais misericordiosa comigo quando eu erro, porque mas você é psicólogo, você é teólogo e educador físico, então você tá comendo coxinha, mas você come coxinha? Como? Não todo dia, mas como? Ser psicólogo, você fica bravo pra caramba, vindo pra cá, eu tomei umas 2 fechadas que eu já fiquei irado, sabe? Então não é desumanizar, porque isso também é muito cruel com a gente. Invalidar o que a gente é, o que a gente sente, mas a gente não pode ser dominado por isso. Aí que entra o controle, o domínio próprio. Então você vê que a todo momento a fé, a espiritualidade, as emoções, esse corpo, alma e espírito, eles transitam junto. Então não tenho como tirar uma perna desse tripé, porque esse corpo, esse ser humano, ele não vai... Ele é ligado. Não tem como eu pensar, não tem como eu pensar, não tem como eu falar, pensar, porque eu tenho que falar, pensar e eu tenho que agir. Sim. Né? Eu só não posso ficar no pensamento, eu não posso só falar, eu faço os 3 juntos, né? Então, não é sobre você não sair do lugar, porque você tá fazendo esse movimento, você não tá saindo do lugar. Sim. Então, na minha cabeça, eu tô saindo do lugar. Porque eu tô ali, eu tô no movimento. Só que aí os padrões, eles estão sendo repetidos. Piorando, né? Porque tá pegando toda hora um reflexo daquilo que você já fez. Já fez. O povo no deserto lá, né? 40 anos. Mas não faltou roupa, mandou maná, mandou codorniz e Deus cuidou do povo durante os 40 anos. Mas enquanto aquela geração que Deus falou que não iria entrar na Terra Prometida morresse, não se cumpriu. Então é isso. Vamos às considerações finais, um bate-bola de cada um. Começa aí, Joyce, Josie, Luiz e eu. Você brincou do podcast ser algo grandioso. Eu sei que tem um público assistindo, mas foi poderosa a mesa. Para mim, eu levo ensinamentos, eu levo as considerações de cada um, eu aprendi muito na mesa. Obrigada. Eu acho que eu também pude me expressar e olhar um pouquinho para dentro, isso gera cura e a consciência, isso é muito bom. Obrigada por cada um, por compartilhar, foi poderoso. Espero que também gere cura para quem vai assistir. Dá uma consideração final sobre o assunto. Para fechar o assunto no seu dizer, antes do tchau. A espiritualidade dentro das emoções, o quanto é poderoso ter fé dentro das suas emoções, o quanto suas emoções podem ser dominadas, podem ser administradas por você, e que é uma escolha como você deixa o outro entrar e o quanto você escolhe externar o que você sente, porque é importante externar o que você sente, é importante expressar quem você é, mas que seja uma escolha sua e não a reação pelo que o outro faz. Josie. Realmente foi uma energia muito gostosa aqui. Uma tarde assim, eu já senti assim, eu vindo pra cá, uma energia muito boa. Eu já saí de casa assim, com o meu coração explodindo, né? Eu não sei o que eu ia falar, não sabia com quem eu ia falar, e eu senti uma energia muito grande aqui. Eu senti uma emoção muito grande aqui. E isso realmente, para quem está nos assistindo, talvez a gente levou um pouquinho, que não é só sobre você ficar no automático, ou você realmente
como nós colocamos aqui, né, a espiritualidade e o comportamento, é sobre você entender que não só pelo fato de você ter o conhecimento de algo, você não também viva essa experiência também, de você sentir o algo, sentir essa espiritualidade, né? Conseguir entender, identificar esse comportamento. Então, hoje eu levo daqui realmente palavras que me deixaram mais ali cheias, né? E eu levando como consideração, e uma frase que eu vou deixar, a mensagem que eu digo, seja o que você quer ser, dentro daquilo que você acredita que você pode ser. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer você ser melhor do que você está acreditando que você pode ser. Então, é sobre isso que nós hoje falamos, né? Ser quem eu sou, livre daquilo que eu posso sentir, né? Assim. Luiz? Bem, eu quero agradecer, obrigado, Anderson, foi incrível, e não tem como ser diferente quando a gente está falando dele, né? Quando a gente está falando da fé de Cristo Jesus, daquilo que Ele faz em nós, através de nós e apesar de nós, alguns momentos, percebi um ambiente bem acolhedor, alguns olhos um pouco marejados em alguns momentos, falei, poxa, que legal, é isso. Então, eu quero deixar um conselho, não, mas enfim, que vivam ordinariamente, viva extraordinariamente o ordinário, as coisas básicas, o simples da vida, e que cuidar das emoções é um ato de fé. Uhum. Então, eu queria terminar com essa frase. Então, cuidar das emoções também é um ato de fé. Então, cuida das suas emoções. Muito bom. Quero agradecer, Luiz, Joyce, Jussi. Foi incrível conversar com vocês. E tem uma coisa que eu sempre divido na minha mente, que é opinião e informação. Opinião eu tenho que escutar para me relacionar com o próximo, eu tenho que saber a opinião do próximo. Mas a informação, ela me dá a capacidade de aprender e me dá um direcionamento para entender se eu estou indo no caminho certo, se eu devo parar, se eu devo olhar e para onde eu devo ir. E a informação, às vezes, ela vem através da boca dos outros, né? Ou, às vezes, ela vem através da sua percepção daquilo que você vem vivendo, que é uma análise do que sai da sua boca e da boca dos outros, é quando você olha para tudo que vem acontecendo naquele momento. E eu me lembro de uma história que eu já compartilhei algumas vezes, mas ela tem um significado muito grande para mim, que é assim, o que eu falo, enquanto eu não sei o que eu falo. E aí tinha uma mãe, que ela prometeu pra filhinha dela que todo dia ela ia orar com a filhinha dela antes de dormir. E ela fez isso por muitos dias. Só que a filhinha era pequenininha, 3 aninhos. E aí um dia a filhinha foi, mamãe, vamos lá, quero naná, vamos lá orar. Aí a mãe falou, hoje a mãe não vai, a mãe tá muito agitada, hoje a mãe não vai, hoje a mãe tá sem cabeça, vai lá, deita, dorme, desliga a luz e dorme. Ela falou, tá, mãe, vamos mãe, eu quero. Não vamos, hoje não. E aí a menina foi pro quarto. A mãe falou, acabou de fazer as coisas, quando a mãe foi, a mãe olhou pro quarto, a luz ligada, a filha dela falando alguma coisa, ela chegou lá. A filha tava ajoelhada, ela abriu a porta, olhou aquela cena, e a filha tava lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. A mãe, o que você tá fazendo, filha? Eu tô falando com Deus. Mas, filha, você tá falando o alfabeto, você não tá falando nada. Então, eu tô mandando as letras pra ele juntar lá em cima. A intenção, muitas vezes, é mais importante do que a palavra certa. Falarmos bonito, muitas vezes, não é o que nós temos que buscar, mas sim falar com o coração. Acho que a palavra com o amor, ela demonstra o amor. Não é a palavra bonita que demonstra o amor. Enquanto você não souber o que fazer, fale com Deus. Mande lá pra ele a oração, não a oração certa. Mande a oração que sai do coração, que sai do espírito, porque quando você chora, eu lembro, eu já chorei várias vezes. Já choraram falando com Deus? Muito. Eu chorei várias vezes e eu lembro que às vezes que eu chorava no passado, antes de eu ter o entendimento do que era de fato Deus, que foi 2018 pra frente, eu só chorava quando eu tinha problema. Eu lembro que eu chorei quando meu filho faleceu, eu lembro que eu
Chorei muito quando eu perdi um namoro. Eu lembro que eu chorei muito quando o Rei do Salgado me mandou embora. Eu tive que vender meus carros pra pagar todo mundo. E eu fiquei num ponto de ônibus, num posto de gasolina da cidade de Capivari pra pegar, pedindo carona pra ir pra cidade do lado ali, Asfalto. Não podia querer contar pra ninguém que eu tava quebrado, sem um puto no bolso. Eu lembro tudo isso aí, eu chorava em casa, Deus, 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 tomando banho, sabe? Chorando. E hoje eu entendo que ele me ouviu quando eu chorava, e eu me lembro que quando eu tava alegre eu não falei com ele. Aí hoje o que eu levo isso como aprendizado e deixo como um recado final fale com Deus tudo. Como a gente disse, como você disse, seu esposo, né? Casei com você porque você não era fácil. O amor tudo suporta. E o amor de Deus, ele tudo suporta. O nosso amor, tudo suporta. Mas a gente tem que ser pessoa suportável no mundo de hoje. Fazer as pessoas à nossa volta querer estar à nossa volta. Ser amável a ponto de que as pessoas assistam esse podcast. Sabe? A gente realçar o amor. Sabe aquele de ocupar o espaço? Entende? Ocupar o espaço que a gente deve ocupar. Deus sabe o espaço. Eu não sei quem falou. Mas uma frase assim sobre quem busca glória já tá pelo motivo errado, alguma coisa assim, eu lembro de glória, eu não lembro agora o termo, mas eu tava falando uma frase muito errada, cara. Eu aprendi essa frase aqui nessa mesa. Busca de reconhecimento. Achando que você não tava sendo conhecido o suficiente, não é sobre isso. Eu acho que não é sobre, é o caminho errado. Eu acho que não é buscar, eu acho que é fazer. Você já tem o suficiente para fazer tudo aquilo que você consegue hoje e buscar informação para fazer aquilo que você vai conseguir amanhã. Então, dessa forma, eu agradeço de verdade os insights dessa mesa, o nome do livro. Obrigado, viu? A você que tá em casa, gostou desse episódio? Então já se inscreve no canal, indica pros coleguinhas, dá uma olhada nos outros vídeos que tem nesse canal. A gente vai postar uma série de cortes aqui. Vê o que está acontecendo no Mentor Mind, porque o que mais eu quero e nós queremos é que você desenvolva a sua mentalidade e seja seu próprio mentor, entendendo que o mentor dos mentores é Jesus. Valeu!